começou aí. Oi, Rê, tudo bem? Vamos lá. Ó, fazendo uma live aqui e Deus tocou meu coração. Não foi nada programado, então quem entrar, entrou e vai ouvir a mensagem aí que eu tô aqui pra passar. Obrigado, Rê, você é a primeira a entrar, viu? Bom, o tema aqui que eu vou tratar hoje é sobre a Bíblia. A mensagem que eu quero passar aqui é para as pessoas lerem mais a Bíblia. E por que isso? Ó, o Léo entrou aí também. E aí, Léozão? Acompanha aí, primo. Tô falando aqui, vou reprisar aqui o que eu falei agora há pouco. O intuito da live aqui, isso bateu no meu coração hoje mais cedo, e é falar sobre esse tema, que é ler a Bíblia, né? Então vamos lá. Vamos lá. Primeira coisa que está acontecendo aqui hoje é eu vencendo meus próprios medos, né? Eu acho que a gente tem que superar nossos medos. Hoje o Léo, já que você está aqui, vou falar. Você postou uma mensagem hoje no grupo. E, pô, que mensagem bonita, né? Eu não tenho nem como ler por causa da live. Mas falava disso, da gente superar nossos medos. Superar nossos medos. Vencer, superar nossos desafios. E com isso... Aí, tá vendo? A vergonha, exatamente que eu tô falando aqui. E com isso deu, né? Me bateu essa vontade de fazer isso aqui. Então vamos lá. A primeira coisa que está acontecendo aqui, eu estou vencendo um medo meu, estou superando um desafio meu, que é a vergonha, né? Às vezes a gente tem vergonha de se expor. E eu tenho acompanhado nessa época dessa pandemia aí, que muita gente tem colocado as caras e se expõe, né? Trazendo conteúdo para a internet, que é uma ferramenta boa, mas também pode ser usada para coisas ruins. Então eu acho que a gente precisa de mais pessoas boas, né? Falando, trazendo ideias positivas e tentando mudar a vida das pessoas. Então essa questão de vencer, eu acho que o importante é a gente vencer a gente mesmo. Ó, o Diogo entrou aí, e o Diogo é uma grande inspiração para mim, o Diogo, primo da Fernanda, e ele faz calistenia, né? A gente tá até aqui agora, todo dia de manhã a gente está fazendo exercício em casa, porque a academia fechou, tudo fechou. E todo dia a gente tenta ser melhor do que a gente mesmo, né? Todo dia a gente tenta vencer alguma coisa, algum bloqueio que a gente tem, alguma dificuldade que a gente tem, algum desafio. E isso são em várias áreas, mas para isso a gente precisa se conhecer melhor. Então, beleza, a gente vencer os nossos medos aí, superar os nossos desafios, é o ponto 1. E é o que eu tô fazendo agora, vencendo um desafio. Ah, a Fernanda até brincou comigo, que é minha esposa. Ah, você tá querendo ser famoso? Eu falei, não quero ser famoso, mas eu quero atingir alguém. Se eu atingir alguém hoje, influenciando com o tema, que vamos focar aqui, o tema é leia a Bíblia. Se uma pessoa ler a Bíblia hoje, ou qualquer dia, devido a esse vídeo, para mim, atingir o meu objetivo, que é para Deus e não é para mim. O que eu estou fazendo aqui não é para mim, é para Deus. Então tá. Atingir os outros. Então eu ficava, mas pra gente atingir os outros, a gente tem que estudar muito, a gente tem que se capacitar demais. E a gente fica naquela, né? E aí? Como que eu faço para atingir os outros? Mas eu tenho que ter conteúdo, eu tenho que ter um repertório, eu tenho que estudar bastante. Só que a gente fica, né? A gente não, vamos colocar eu ficava nessa. Então, não, estuda, lê, aplica. Tá, mas quando é que eu vou passar isso pra frente? E eu comecei a ver um monte de gente na internet que tá passando conteúdo e que não tem o resultado, que não tem os resultados. E, eu tenho alguns resultados. Eu falei, então eu posso passar, por que não, né? E em relação à Bíblia,
de acordo com todos esses livros, porque meu processo de autoconhecimento começou em 2015, eu comecei a ler um monte de livro, li vários livros, e pô, massa. Só que quando ia para a Bíblia, tinha tudo na Bíblia, tava tudo lá. E aí a gente pega, lê um livro, compra um livro, lê, e pô, legal, mas como é que eu aplico isso? Como é que eu faço isso? Na Bíblia tem, na Bíblia te ensina como que você faz tudo. Então, a gente, para atingir os outros, eu cheguei, questão do propósito, né? Pô, propósito de vida. O que eu descobri? Lendo esses livros e buscando outras pessoas, boas pessoas, com bons conteúdos na internet e em outras fontes, a gente pode atingir os outros com as nossas dores. Como? Pô, meu propósito vem da minha dor. Mas como que eu faço isso? Às vezes aquilo que machucou muito a gente lá atrás, ou uma experiência muito dolorosa lá atrás, que a gente conseguiu superar, a gente pode ajudar outras pessoas. Tem outras pessoas buscando aquilo, tem outras pessoas querendo ouvir aquilo. Uai, Felipe, mas foi uma dor, foi uma coisa ruim. Pois é, mas tem alguém que está passando por aquilo, pode estar passando por aquilo agora. E como que você vai fazer isso? Como é que você pode ajudar outra pessoa? Se autoconhecendo, evoluindo, né? Que eu vou falar isso já já. Então, ponto 1, vencendo os seus próprios medos, superando seus desafios. Vencer você mesmo por algo maior. Lembre-se, o mundo não é só você. O mundo não sou só eu. O que a gente faz aqui impacta na vida de outras pessoas. E como várias pessoas que estão aqui têm filhos, vocês sabem disso. Quando a gente tem eu tenho uma filha, né? Eu e a Fernanda temos uma filha. Tudo na nossa vida muda. O Diogo, que entrou aqui também, que é o primo da Fernanda, tem filho. O outro Diogo tem filho também. Tudo muda. Então a gente vê que, pô, não sou só eu. Essa é a mágica de ter um filho, né? De ter uma criança e um novo ser ali que você tem que, cara, não sou mais eu o centro do mundo, é outra pessoa. E aquilo muda nosso mundo por completo, mudou o meu. Eu já sonhava muito em ser pai. Era uma coisa que tinha dentro de mim e aquilo mudou completamente. Então a gente tem que mudar, se não por nós, mas o principal tem que ser por nós, pelos outros. E a gente tem que fazer coisas que ajudem outras pessoas também. Eu, lógico, tenho que me ajudar. Mas eu tenho que fazer coisas que ajudem os outros. Principalmente não atrapalhar os outros, né? Isso já é muito bom. Então, atingir os outros. Como? O que eu falei. Às vezes, suas superações das suas próprias dores podem ajudar muitos. São suas experiências e podem ter alguém precisando te ouvir. Então, o que você passou e te machucou lá atrás, e você superou aquilo, e aquilo te trouxe bons frutos, podem agir outras pessoas. Ah, lembrei do negócio que uma moça me falou uma vez, e que coisa linda. É assim, às vezes a gente é atacado, né? Às vezes falamos algumas coisas e somos criticados, e aí às vezes a gente pensa, pô, era melhor ter ficado calado, era melhor não ter falado, é melhor não fazer nada. Só que essa moça falou pra mim o seguinte, tá vendo aquela árvore ali? Tinha uma árvore lá, tava na rua, e ela falou, eu falei, ela falou, então, aquela árvore ali, você tá vendo alguém jogar pedra nela? Eu falei, não, tô vendo ninguém jogar pedra nela. Por quê, né? Aí ela falou assim, não tem ninguém jogando pedra nela, porque ela não tem nenhum fruto. Ela não tem nenhum fruto. Você não tá vendo ali nenhuma maçã, você não tá vendo ali nenhuma laranja, nenhum abacate. Então, as pessoas só jogam pedras nas árvores que estão dando frutos. Então, a mensagem diz, a gente precisa se expor para atingir outras pessoas, mas pode ter quase certeza que em algum momento você pode ser julgado, você pode ser criticado, pode machucar. Mas lembre-se, aí volta naquilo que a gente falou. Estou fazendo isso não é por mim, é para o outro. Para passar o amor de Deus para frente. Para passar o amor de Jesus Cristo para frente. Então o mal está aí, o mal existe. O bem e o mal existe. Ah, será que Deus existe? Cara, busca o mal. E eu te garanto que você vai achar, porque eu já vi. Então, quando a gente vê que existe o mal, aí você tem certeza que Deus existe, né? Então, será que Deus existe? Acredite, existe. Então, voltando para quem está entrando agora,
Aí o Leonardo falou, prego destacado é martelado, é isso mesmo. Que tá ligado a esse negócio da árvore, né? Do fruto das árvores. Então, voltando, o tema aqui é leia a Bíblia. Vamos ler a Bíblia, gente, que ajuda muita coisa. Então, atingir os outros. Vamos atingir os outros. Então tá, antes disso, como é que eu faço? Então, o que a gente precisa são coisas básicas, né? Que eu cheguei aqui e escrevi, já tem um tempo que eu tenho pensado nisso. Então, a gente precisa estudar. Estudar para evoluir. Com o intuito de atingir os outros, de ajudar os outros, trazer nossas experiências para as pessoas, né? Então, o que a gente precisa focar? Quais são os principais? E a partir daí desenvolvem várias outras áreas, né? Vários outros subtemas. Corpo, mente e espírito. Corpo, mente e espírito. Então, vamos primeiro focar no corpo, né? O que a gente precisa para melhorar? A gente precisa de uma alimentação boa, né? Na Bíblia diz, como a gente está focando na Bíblia, diz que o nosso corpo é templo de Deus, né? Então a gente precisa colocar coisas boas para dentro do nosso corpo. E nessa quarentena aí, né? Inclusive quantas pessoas colocaram coisas ruins, né, para dentro do corpo, cara? Quantas besteiras. Eu engordei. Reconheço que eu engordei, mas já voltei pro caminho correto aí, a gordurinha aqui. Então a alimentação é muito importante, muito importante. E aí em outro momento a gente pode adentrar melhor nisso. Exercícios físicos, a gente tem que fazer exercício físico. Gente, como melhora? E inclusive o exercício físico, ele influencia diretamente na alimentação. E por último, o sono. E o exercício físico influencia no sono, a alimentação influencia no sono, e o sono um bom sono, né, uma noite de sono muito boa, ela vai te fazer render muito mais durante o dia, vai te influenciar na alimentação, fazer com que você se alimente melhor também e te dar mais gás para os exercícios físicos. Beleza. Então, o corpo. A mente, que é o segundo. A mente, a gente precisa enriquecer a nossa mente. Como? Coloquei até aqui. Mais livros, menos TVs. Mais livros, menos TVs. E em primeiro lugar, a Bíblia, que eu vou chegar lá. Que é o último ponto ali. Estou fazendo só uma introdução. E por último, o espírito, né? Que aí a Bíblia vai influenciar muito nisso e vai enriquecer muito a gente. Pessoas que buscam o mesmo. Então, além da Bíblia, pessoas que buscam o mesmo. Então, não adianta a gente tá lendo, a gente tá aprendendo alguma coisa, mas andando com pessoas que não estão acrescentando pra gente. Tem até um livro que fala muito disso, que é esse aqui, ó, Connected, que em português chama O Poder das Conexões. Ele nem vende mais, nem fabrica mais. Pela internet, você acha um desse aqui em português por quase R$400. Busque. Poder das... Connect, né, em inglês. Mas o Poder das Conexões de Nicholas A. Christakis e James Fowler. É muito bom, gente, esse livro. Então, se a gente quer seguir a palavra de Deus, a gente quer andar no caminho correto, é importante que tenhamos pessoas que saibam, inclusive, mais do que a gente. Pessoas que estejam buscando como nós estamos e outras pessoas que possamos ensinar também, né? Então, esse negócio, descarta todo mundo que é ruim. Eu discordo. Eu acho que devemos saber o grau de influência dela nas nossas vidas, mas devemos levar a palavra, sim, para essas pessoas que precisam, caso elas queiram. E mais importante que a palavra são os gestos. É o exemplo. Inclusive, isso está na Bíblia. Então, a primeira coisa é dar o exemplo. A gente às vezes quer falar e muitas pessoas não querem ouvir. Mas nada melhor como exemplo. Quem é pai e mãe, voltando à questão dos filhos, sabe muito bem disso. O autoconhecimento é a chave para uma vida saudável. Como eu disse no começo, né, a gente precisa se autoconhecer. Esse é o primeiro passo para qualquer pessoa, para qualquer cristão ou para qualquer outra pessoa que não é cristã, mas que busque melhorar. Filtra os conteúdos, né? Mas o que eu leio? Tem muito livro. Escrever um livro é fácil, gente. Publicar um livro é fácil, né? Isso não é difícil. Muita gente dá um crédito absurdo a um livro.
porque é um livro, o livro fala tal coisa. Tá bom, quem escreveu aquele livro? Qualquer pessoa de coração bom ou ruim pode escrever um livro, né? Basta ele conseguir uma editora para publicar, seguir as regras, pronto, ele publica um livro. Agora, como é que eu filtro aquilo? Bom, primeiro pela palavra de Deus. Pô, condiz com o que a palavra de Deus diz, né? O livro deixado por Deus, mas foram pessoas, enfim, vou chegar nesse ponto ali. Tá, mas o livro de Deus, o livro que Deus deixou pra gente, tem outros livros bons, tem, mas eles precisam passar por esse filtro. Ah, tá, mas tô assim meio com a Bíblia ainda, nunca li a Bíblia, eu não creio muito. Tá bom, como é que eu filtro? Pelo seu coração. Deus está dentro de você, Deus está na sua cabeça, Deus está no seu coração. Então o seu coração diz se um conteúdo é bom ou não, certo? O coração da gente sente. Lembra, existe o bem e existe o mal. A gente sabe quando o conteúdo é bom. E aí eu tenho a Bíblia aqui, tô com a Bíblia aberta, tá? Ela tem uma Bíblia King James, uma Bíblia bem fiel à tradução. Eu tive muito carinho em estudar essa Bíblia, é uma Bíblia de estudo. Comprar essa Bíblia é uma Bíblia de estudo também. Então, aqui tem uma passagem aqui que é Mateus 18, de 1 a 5. E ele fala sobre aprender como criança, ser curioso. Então, quer ver? Aprender como criança, ser curioso. Mateus 18, de 1 a 5. Então, naquela mesma hora, chegaram-se a Jesus os seus discípulos e perguntaram: quem é o maior no reino do céu? E Jesus, chamando uma criancinha, colocou-a no meio deles. Então está numa situação onde foi perguntado para Jesus quem é o maior no reino do céu. Jesus foi, pegou uma criancinha e colocou no seu colo. E disse: na verdade eu vos digo que, se não vos converterdes e não vos tornardes como criancinhas, de modo algum entrareis no reino do céu. Portanto, todo aquele que se humilhar como esta criancinha, esse é o maior no reino do céu. E quem receber em meu nome uma criancinha, tal como esta, recebe a mim. Aqui no estudo, que a Bíblia tem um estudo aqui embaixo, ela fala que geralmente se diz que esses versículos promovem a inocência ou a simplicidade infantil. Mas a declaração de Jesus, na verdade, insta os discípulos a adorarem a humildade infantil. Então a gente ser humilde, como as crianças. O desejo de ser o maior no reino revelava um orgulho que era inconsistente com o genuíno discipulado. A humildade é o caminho para a verdadeira grandeza. Novamente, ser humilde. Para ser grande, ser humilde. Jesus frisou o tratamento bondoso e gracioso às criancinhas, ao ensinar que todo aquele que recebe uma criança em seu nome, o nome de Jesus, será recompensado como se tivesse recebido o próprio Messias. Então, questão de estudar, para evoluir, a gente tem que ser como criança. Tirar esse lado racional, muito racional, de não, eu já sou velho, não, eu já sou experiente, eu já sou maduro. Cara, enquanto a gente está vivo, a gente tem que aprender. A gente tem que buscar o conhecimento, ter humildade. E às vezes ouvir até pessoas simples, que com ela a gente aprende bastante. A gente acha que aquela pessoa que está de terno, gravata, uma roupa de boa marca, essa sabe. Às vezes você ouve uma pessoa na rua e ela te surpreende, como foi essa história da árvore do fruto, que foi uma mulher que me parou na rua, que estava levando a palavra de Deus. E a gente sente que ela é um instrumento de Deus. Ela é um instrumento de Deus, que está ali. Quem está falando com você é Deus. Ela até me falou nesse dia. Eu falei, tá, mas como é que a gente sabe que Deus está falando com a gente? Ela falou, a gente sente. E eu senti naquela hora que era Deus falando comigo, porque Ele estava respondendo perguntas que eu tinha feito. Quer ver como Deus existe? Reza. Pede a Deus. Faça perguntas a Deus. E fala, Senhor, me responde. Eu quero que você me responda. E Ele vai te responder. Se você não ouvi-lo com o seu ouvido ou com o seu coração, Ele pode mandar alguém para falar para você. Então cada um ouve de um jeito. Cada um se comunica com Deus de um jeito. Você tem que descobrir qual é o seu. Não é igual de todo mundo. Ela até me contou um caso que ela falou assim, tem uma amiga minha que toda vez que a gente ia à igreja, o pastor chegava para ela e falava, Deus mandou te falar isso, 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 isso.
E ela disse que ficava chateada. Pô, Deus, mas por que para ela é tão simples, né? Alguém chega para ela e fala o que o Senhor mandou falar. E ela disse que o que ela ouviu de Deus foi: ela precisa de alguém para me ouvir. E eu falo diretamente com você. Então Deus fala com a gente. Deus fala com a gente. Lembre-se, o intuito dessa live não é... Tem 4 pessoas, tá ótimo. Deus tocou meu coração para que atingisse uma pessoa. Uma pessoa que foi atingida e lê a Bíblia, já tá ótimo. Não é por mim, é por Deus. Beleza? Então tá bom. Falei da evolução, vencer os nossos próprios medos. Mete a cara, vai lá e faz, sem medo de ser julgado, como eu tô fazendo aqui. É a primeira live que eu faço na minha vida. Se eu vou ser julgado ou não, não importa. O que importa é Deus. Ó, a Nath entrou aí mais cedo, que eu tava fazendo um teste, e aí da partir dali me deu vontade, tocou meu coração de fazer isso. Que é ler a Bíblia. Então, vencer seus próprios medos, atingir os outros. Você deve vencer seus próprios medos e buscar atingir os outros, ajudar os outros com suas próprias superações, aquilo que você superou, aquilo que você venceu, você pode ajudar os outros. Estude para evoluir, esse é o ponto 3. Evoluir o quê? Corpo, mente e espírito, certo? Falei sobre tudo, ser curioso como criança, e agora a gente está chegando aqui no que é mais importante, que é justamente sobre o tema, que é a Bíblia. Então, eu já falei que eu li muitos livros e aprendi muito, mas o conhecimento disponível na Bíblia é tremendo. O conhecimento disponível nesse livro aqui, gente, não tem coach, não tem psicólogo, não tem profissional, não tem humano que seja possível de te trazer a clareza e o amor que essas palavras aqui trazem. Leia a Bíblia. Leia a Bíblia. Por que tem me tocado muito isso? Não vou citar nomes aqui porque tem muita gente próxima. Então por isso que eu não vou citar nomes. Sendo direto, então, o que eu ouvi dizer e são alguns questionamentos feitos. Tá, mas como que eu acredito na Bíblia? A Bíblia já foi mudada várias vezes, né? A Bíblia já foi traduzida várias vezes. O homem já mudou a direção da Bíblia, o homem já mudou aquela palavra. Então, não é mais a palavra de Deus, isso já mudou. Né? Como é que tá aqui? Não dá para confiar. Eu te garanto, dá para confiar. Por quê? O que eu pesquisei e cheguei à conclusão é que esses livros que estão hoje traduzidos aqui, e essa tradução da Bíblia King James, que é do Rei James, tradução de 1600 e alguma coisa, acho que 1630, ele foi lá na origem dos livros, era um rei da Inglaterra, que como a Bíblia já tinha sido traduzida várias vezes, do hebreu e do grego, né? do hebraico e do grego, ele mandou que uns estudiosos fossem lá nas traduções, nos pergaminhos, né? nos livros originais e traduzissem. Então, assim, os livros originais ainda existem, vários deles ainda existem, estão lá. Então, sim, é real isso que está escrito. Algumas traduções mudam e trazem linguagens mais modernas para que a gente tenha mais clareza em entender. Mas existem várias Bíblias. Essa aqui que eu mostrei para vocês, a Bíblia King James, essa aqui é a caixinha dela, a capa dela. Ela traz as traduções, ela traz a origem da palavra. Essa palavra foi derivada disso. Então, por exemplo, aqui, ó, deixa eu mostrar. Elos, tá vendo? Ela pega e fala, essa palavra tradução significa misericórdia. Passagem do foco dela é Mateus. Fala de onde que vem a pronúncia grega, então a palavra é grega, não é do hebraico. Então, a palavra de Deus, gente, está na Bíblia. Leia a Bíblia. Antes de você não acreditar na Bíblia, leia ela e fala, eu não acredito, eu acho que foi mudada. Então, pega a Bíblia e lê. Pega a Bíblia e fala, eu vou ler ela. Nossa, realmente, será que ela foi mudada? Aqui diz que não, aqui fala a passagem histórica dela, fala quem foi que escreveu ela, em que ocasião escreveu ela, em que tempo escreveu ela, com que pessoas, quem encontrou esse livro, aonde está esse livro.
Tá, depois que eu li, eu tiro minha própria conclusão. Porque a gente fazendo isso, a gente ensina nossos filhos, a gente ensina quem está próximo a gente a ser crítico, a questionar, a falar, não, isso é mentira, não, isso é verdade. Tá bom, então deixa eu conferir, deixa eu ter o meu filtro. E qual é o filtro que eu tinha falado antes ali? Seu próprio coração. Deus está dentro de você. Então, resumindo isso aqui, leia a Bíblia e tire as suas próprias conclusões. Pare de ficar esperando pelos outros. Tire as suas próprias conclusões. Pegue a Bíblia e leia. E por fim aqui, gente, para encerrar, uma coisa que me chamou a atenção foi uma passagem que fala de religião. Né? Fala, tá, mas como é que eu vou ser salvo e tudo mais? E a religião, e aqui na Bíblia, olha como a Bíblia tem todas as respostas. Qual a religião de Deus? Vocês sabiam que Deus tem uma religião? Pois é. E Tiago, irmão de Jesus, tem um livro dele, Tiago, que está bem no finalzinho da Bíblia, antes do livro de João, antes do livro de Pedro, perdão, diz a religião de Deus. E a religião de Deus está em Tiago, capítulo 1, versículo 26 e 27. Qual a religião de Deus? É a mensagem final para vocês. Se algum homem entre vós parece ser religioso e não refreia a sua língua, antes engana o seu próprio coração, a religião desse homem é vã. E agora em 27, Mateus, capítulo 1, versículo 27, diz com a religião de Deus. A religião pura e imaculada diante de Deus e Pai é esta. Qual? Visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações e manter-se sem manchas do mundo. Aqui embaixo ele fala que Tiago fez uma observação sobre a verdadeira religião. Assim como o ouvinte vê seu rosto no espelho e o esquece, a pessoa que se recusa a refrear sua língua também está enganada em relação à sua fé. Ele ouve e fala, mas não age com base no que ouviu. A definição de Tiago de religião pura e imaculada se baseia em atos, e não no ouvir negligente e em falatórios vazios. Bom, gente, é isso. Mensagem de hoje para quem entrou no final e não pegou, que Deus tocou meu coração e pediu para passar para frente, é ler a Bíblia. Leia a Bíblia, aproveite esse tempo que a gente está em casa, muita gente está fazendo artesanato, muita gente aí começou a cozinhar, muita gente aí começou a fazer exercícios físicos. Vamos ler a Bíblia. Quando a gente acorda, a gente pode pegar um capítulo e ler. Não mata ninguém, muito pelo contrário, enriquece aquilo que eu falei aqui, o espírito. Então lembra, corpo, mente e espírito, a gente vai enriquecer o espírito. Leia a Bíblia, gente. Essa é a mensagem que eu tenho para trazer para vocês hoje. E caso alguém veja essa live depois, esse vídeo depois, e queira que eu trate de algum outro assunto voltado a Deus, coloque. Eu vou ter o maior prazer do mundo em estudar e trazer a minha opinião, as coisas que eu captar, as coisas que eu selecionar para mostrar para vocês. E espero que tenha tocado alguém. Se tiver alguma dúvida, se alguém quiser falar alguma coisa, por favor, fale agora. Muito obrigado por quem ouviu, para quem esteve aí do começo ao fim, ou chegou no meio e acompanhou até o fim, porque tiveram pessoas que saíram. Eu agradeço imensamente, viu, gente? Boa noite, a Renilda tá aí até agora. Obrigado, foi a primeira a chegar e a última e participar até o fim, né? A última a sair. Gente, obrigado. Leia a Bíblia. Aqui estão as respostas para tudo. Se a ansiedade tem afligido você nesses dias, nesse tempo, porque o pior disso tudo, desse tempo de quarentena, foi que muitas pessoas precisaram enfrentar uma coisa que elas não enfrentavam há muito tempo, que é o seu próprio interior. Eu mesmo, quando a gente fica sozinho, a gente sofre muito, ou a gente fica muito feliz, Por quê? Porque eu estou bem comigo mesmo, ou porque eu estou mal comigo mesmo. E eu passei por essa experiência quando eu estava passando por esse primeiro autoconhecimento, que no final desse curso que eu fiz, eu sentei e me senti
bem comigo mesmo, eu não precisava de ninguém, eu não precisei ligar para ninguém. Eu falei, cara, eu tô bem, eu tô sentado, eu tô gostando de mim, eu tô me amando, eu tô me curtindo. E antes eu era muito carente, tinha que ligar para alguém, tinha que estar sempre com alguém, ligar para algum amigo, alguma pessoa, né? E isso me mostrou como eu era dependente dos outros. Então, finalizando, leia a Bíblia. Se você ler a Bíblia um pouquinho por dia, um capítulo, um versículo, quer começar? Vou dar uma dica para vocês. Quer começar? Nunca li a Bíblia, Felipe. Como é que eu começo? Vou lá de Gênesis, né, no Antigo Testamento e vou lendo tudo? Pô, mas é meio cansativo, tal. Algumas sugestões que eu já ouvi de pessoas que leem a Bíblia muito mais do que eu, que tem muito mais referência do que eu, elas falam, leia o Antigo e o Novo Testamento ao mesmo tempo. Leia um pouquinho de um pouquinho do Antigo, um pouquinho do Antigo, um pouquinho do Novo. Um pouquinho do Antigo, um pouquinho do Novo. Agora, eu sugiro, é uma dica minha, do meu coração, porque eu gosto muito desse livro. Cara, Felipe, quero começar, e realmente eu quero começar de pouquinho em pouquinho para ir criando o hábito. O que eu faço? Provérbios. É um livro fantástico. Provérbios. E eu até ia finalizar com isso, olha como Deus toca o nosso coração no momento certo. Que tudo que a gente falou de estudar, de buscar e tudo mais, vou ler Provérbios aqui 12. Provérbios 12, 1. Capítulo 12, versículo 1. Quem ama a instrução, ama o conhecimento, mas o que odeia a repreensão é estúpido. Quem ama a instrução, ama o conhecimento, mas o que odeia a repreensão é estúpido. Respeite as pessoas mais velhas, ouça com carinho, não julgue. A Bíblia ensina a gente a não julgar. O livro de Tiago, que é o último livro, o antepenúltimo livro que está aqui antes do João, que é o Tiago, irmão de Jesus Cristo, ele é um livro curtinho também, e inclusive a Renilda leu comigo, a Renilda, a Fernanda e minha mãe, a gente fez um dia uma leitura à noite, e a gente leu o livro de Tiago numa sentada. Menos de uma hora a gente leu, estudou. Então o livro de Tiago é muito legal, é bem curtinho e ensina bastante. E Provérbios, quer ler um pouquinho todo dia? Pega Provérbios, lê um capítulo de Provérbios por dia. Tá bom, gente? Um beijo para vocês, que Deus esteja presente na vida de cada um, trazendo muitas bênçãos. Minha filha aqui, trazendo muitas bênçãos para vocês, e obrigado de coração por terem me ouvido, que eu tenha sido instrumento e ferramenta de Deus e Jesus Cristo na vida de cada um de vocês. Tchau, boa noite, obrigado, beijo.